Fala, galera, bora atualizar as coisas do Corinthians porque o clima nos bastidores está pegando fogo e a semana promete ser decisiva para os rumos do clube. A eleição está marcada para a próxima segunda-feira e, como era esperado, o Antônio Roque Cittadini oficializou a sua candidatura. Para quem acompanha o dia a dia do Timão há bastante tempo, sabe que o nome dele não é novidade. O cara tem um histórico político longo dentro do clube, já ocupou cargos importantes, foi diretor em gestões passadas, além de ter se colocado como candidato em outras oportunidades. Agora, ele volta para disputar novamente e já chegou causando barulho com declarações que não caíram nada bem no Parque São Jorge. Nessa semana, em uma entrevista, Cittadini deu a entender que não tem certeza se manteria o Fabinho Soldado na estrutura do futebol. E aí, meu amigo, a fala repercutiu de uma forma explosiva. Isso porque o Fabinho hoje é visto como uma peça fundamental no Corinthians. Ele não é só o dirigente que faz contatos ou resolve transferências. Ele é o cara que segura as pontas quando o dinheiro atrasa, que briga para os jogadores receberem em dia, que protege o elenco e que até foi buscar o Dorival na casa dele para convencer o treinador a assumir o time em meio ao caos. Então, quando um candidato à presidência aparece dizendo que não sabe se vai manter esse dirigente, o recado indireto é claro, provavelmente não vai manter. Agora imagina a cabeça dos jogadores que estão lá no vestiário. Muitos deles chegaram há pouco tempo, não conhecem a fundo a política do clube, não sabem quem é Cittadini, de repente, escutam que o cara que luta por eles pode ser descartado. Isso cai como uma bomba. Não é exagero. Porque jogador de futebol, como qualquer outro profissional, trabalha pensando em receber no fim do mês. Tem família, tem responsabilidade, muitos sustentam pais, irmãos, sobrinhos, gente que depende diretamente daquele salário. Quando o clube atrasa, não é só o atleta que sofre, é toda uma rede ao redor dele. E nesse contexto, o Fabinho é o dirigente que prioriza o grupo. Ele fala claramente, antes de pensar em reforço, o principal reforço é manter salário em dia. E por isso o elenco ficou incomodado, porque soa como se a segurança deles estivesse em risco caso haja uma mudança no comando. Para complicar ainda mais, o Corinthians vive sob a sombra do transfer ban. Esse bloqueio, que em teoria é péssimo porque impede contratações, acabou servindo de escudo para a diretoria em certos momentos. Isso porque, com a imagem desgastada e dificuldades financeiras, já estava muito complicado atrair jogadores de fora. Muita gente que foi procurada pelo clube acabou desistindo quando soube da situação, salários atrasados, prêmios pendentes, ambiente instável. O transfer ban, de certa forma, foi uma desculpa para não trazer ninguém. Os dirigentes podiam dizer não podemos contratar quando, na prática, já estava difícil mesmo. Então o cenário é esse: crise financeira, elenco protegido por uma figura central, e um candidato que sugere que talvez não conte com esse homem de confiança. E aí entra outro ponto que precisa ser falado. A eleição que acontece segunda não é direta, não é o torcedor que vota. É uma disputa política entre conselheiros. E nesse tipo de eleição, não é o plano de governo ou o projeto que define, e sim as alianças, as trocas de apoio, os bastidores. Então, Cittadini pode sim sair vencedor e assumir o clube até o fim de 2026. Se isso acontecer e ele realmente decidir não manter o Fabinho, a estrutura do futebol corre sério risco de ruir. Não é exagero dizer isso. É um momento delicado, porque instabilidade é a última coisa que o Corinthians precisava agora. Enquanto isso, outro personagem começa a ganhar espaço nesse processo, André Castro. Ele é um nome mais novo na política do clube, tem 46 anos, trabalha há mais de 2 décadas no mercado financeiro e já é conselheiro há bastante tempo. Diferente dos dirigentes tradicionais, ele aparece com um discurso de renovação e, principalmente, com uma promessa ousada, um aporte de até US$ 1 bilhão para reestruturar o Corinthians. É claro que uma notícia dessa chama atenção, afinal estamos falando de quase R$ 6 bilhões. Nessa semana, ele apresentou detalhes em uma coletiva, inclusive mostrando a carta do banco que teria interesse em bancar esse investimento. Mas tem um detalhe importantíssimo nesse anúncio. Esse dinheiro só chega se ele for eleito presidente. Ou seja, não é um aporte garantido ao Corinthians como instituição, é um aporte condicionado ao projeto dele.
Muita gente questionou justamente isso. Se o clube tem tanto potencial de marca, por que o grupo não investiria independentemente do presidente? Mas, segundo o próprio André, trata-se de uma questão de confiança. Os investidores confiam na gestão dele, na forma como ele pretende tocar o projeto. É legítimo, mas mostra que não se trata de uma benevolência ao Corinthians, e sim de uma parceria que depende da figura dele no comando. O banco em questão é o GSP Holding, que trabalha com gestão de crédito e fomento mercantil. Eles assinaram uma carta de intenção deixando claro que se comprometem a injetar esse valor caso André seja eleito. O documento fala de modernização da arena, investimento em categorias de base, reforço na infraestrutura e até novos modelos de receita. A ideia inicial seria aportar algo em torno de 500 milhões de reais já no curto prazo, quitando o transfer ban, resolvendo pendências de dívidas mais urgentes, regularizando salários e preparando o terreno para contratações. O restante viria ao longo da gestão para estruturar centro de treinamento, base e até renegociar o contrato de naming rights da Neoquímica Arena. É um projeto ambicioso que mexeu com o imaginário do torcedor. Afinal, todo mundo sabe que o Corinthians vive um momento de enormes dificuldades financeiras e uma promessa dessa proporção traz esperança. Mas também levanta desconfiança, porque quando a esmola é grande, sempre fica a dúvida se é viável ou não. De qualquer forma, André Castro se coloca como o nome da novidade, o sangue novo tentando mudar o clube de patamar. Só que não dá para esquecer que existe também um terceiro nome envolvido nessa disputa. Osmar Stabile, que assumiu a presidência interina depois da saída de Augusto Melo, ainda não tinha oficializado, mas deve registrar sua candidatura no limite do prazo. Ele foi vice-presidente na gestão passada, virou oposição ao próprio Augusto em meio à confusão política, e agora tenta se colocar como opção de continuidade com ajustes. Durante esses meses à frente, fez algumas movimentações, buscou reorganizar parte da casa e tenta usar isso como credencial para permanecer no cargo até o fim do mandato. Então o cenário é esse, 3 nomes disputando, cada um com um perfil diferente. De um lado, um dirigente experiente que gera desconfiança com o elenco. Do outro, um gestor do mercado financeiro prometendo cifras bilionárias, mas com condição clara de estar no comando. E, no meio, o interino que tenta se firmar com o peso da cadeira que já ocupa. Tudo isso dentro de um ambiente já conturbado, com salários atrasados, jogadores preocupados e até situações misteriosas, como a do atacante Héctor Hernandes, que de repente foi afastado sem grandes explicações, treinando separado enquanto o elenco se pergunta o que de fato aconteceu. E para completar, ainda tem a novela envolvendo Memphis Depay. O Corinthians formalizou uma proposta para o atacante, mas precisou parcelar os valores, incluindo premiações e luvas. São mais de 11 milhões de euros em pendências, além de salários altíssimos que giram em torno de 6 milhões de reais por mês. O clube tenta negociar para manter o atleta, enquanto a patrocinadora responsável pelo pagamento das luvas também precisa se posicionar. O risco é grande, a pressão aumenta e a incerteza domina. E olha só, a repercussão dessas movimentações vai muito além do que acontece dentro do Parque São Jorge. No CT Joaquim Grava, o clima é de curiosidade misturada com apreensão. Os jogadores querem entender o que realmente está acontecendo, porque cada notícia que sai mexe diretamente com a vida deles. O afastamento repentino do Héctor Hernandes, por exemplo, virou o assunto principal nos corredores. O atacante espanhol, que chegou como aposta do Fabinho Soldado, vinha treinando normalmente, de uma hora para outra, aparece separado do grupo. Oficialmente ninguém explica nada, o clube trata a situação como sigilo, mas todo mundo comenta nos bastidores. O Dorival, quando questionado, jogou a responsabilidade para o Fabinho, dizendo que essa é uma questão do dirigente. Isso só aumentou a sensação de mistério. Afinal, o jogador tem contrato até 2026, não houve nenhum anúncio formal de punição ou negociação em andamento, e ao mesmo tempo, os colegas de elenco se perguntam o que ele fez para ser tratado dessa forma. E não é só curiosidade. Isso mexe com a confiança do grupo. Quando um companheiro some dos treinos coletivos sem explicação clara, todo mundo fica com a pulga atrás da orelha. E o detalhe é que o Corinthians ainda busca um clube interessado no espanhol,
mas até agora não apareceu nenhuma proposta concreta. O salário dele é considerado alto, na casa de quase R$ 500 mil por mês, e isso afasta pretendentes. Enquanto isso, o jogador segue afastado, e a especulação aumenta a cada dia. Esse tipo de situação, quando não é esclarecida, gera ruído e desestabiliza ainda mais o ambiente. Em paralelo, a questão financeira continua sendo o grande fantasma do clube. O caso do Memphis Depay ilustra bem isso. O Corinthians fez uma proposta oficial, enviou os documentos para o staff do atacante, oferecendo pagar o que deve de maneira parcelada. Só em premiações são 11 milhões de euros, além de mais de 5 milhões de reais em luvas. Fora o salário mensal, que é absurdo para os padrões do futebol brasileiro. O Corinthians tenta justificar que o contrato não previa uma data específica para o pagamento dessas premiações, por isso estaria no direito de negociar os prazos. Mas é claro que o staff do jogador vê isso de outra forma. E enquanto o impasse não se resolve, o risco de desgaste é enorme. A situação fica ainda mais delicada porque parte desses valores depende da patrocinadora Master. Até agora, a empresa não deu sinal verde sobre o depósito que precisa ser feito até o dia 15 de setembro. Se esse dinheiro não cair, a bomba estoura direto no clube. O medo da diretoria é real, porque a conta não fecha. E quando a gente junta essa novela com a possibilidade de mudanças políticas, fica claro por que o elenco está preocupado. Se já é difícil segurar a confiança com Fabinho atuando como escudo, imagina se ele realmente for descartado na próxima gestão. É justamente nesse contexto que o discurso de André Castro ganha tanta força. Quando ele fala em US$ 1 bilhão, em modernizar estrutura, quitar dívidas e transformar o Corinthians em um clube autossustentável, isso soa como música para o torcedor. Afinal, todo mundo está cansado de ver o Timão mergulhado em polêmicas, sem poder contratar, com salários atrasados e imagem desgastada no mercado. A promessa de reorganização, de pensar em base, em CT, em naming rights, mexe com a imaginação. Só que o ponto é que nada disso está garantido. Tudo depende da eleição, depende da confiança no projeto dele. E, claro, depende de como essas promessas vão ser colocadas em prática. Não adianta falar em cifras bilionárias se não houver gestão eficiente, se não houver um plano que realmente se sustente ao longo do tempo. Enquanto isso, Cittadini segue apostando no peso da sua história política dentro do clube. Mas é inegável que sua fala sobre o Fabinho Soldado pegou muito mal. A entrevista dele caiu como uma bomba, porque além de incomodar o dirigente, repercutiu diretamente entre os atletas. Jogador que está ralando no dia a dia não quer ouvir que o único cara que luta para garantir salário em dia pode ser trocado. E isso, repito, gera instabilidade. A política do Corinthians, que já é pesada por si só, ficou ainda mais tensa com esse tipo de declaração. Do outro lado, Osmar Stabile tenta se manter como uma figura de equilíbrio. Ele herdou a cadeira de forma inesperada, depois da queda de Augusto Melo, e agora precisa provar que é capaz de conduzir o clube em um período tão turbulento. O problema é que seu discurso de oposição ao antigo presidente não se traduz, até aqui, em grandes mudanças. A crítica que muitos fazem é que ele ainda não mostrou um projeto consistente. E no ambiente do Corinthians, onde cada passo é observado de perto, isso pesa. Enquanto a política ferve, o time segue treinando. O Dorival tenta blindar o grupo, mas sabe que não é simples. Jogadores ouvem, comentam, sentem o clima. Não tem como separar completamente. O Corinthians, historicamente, sempre foi um clube em que a política influencia diretamente o futebol. E essa eleição é mais uma prova disso. Não se trata apenas de escolher um presidente. Trata-se de definir se o elenco seguirá protegido, se as dívidas terão um plano real de pagamento, se haverá espaço para investimentos de peso ou se tudo continuará no improviso. Nos bastidores, há quem diga que a eleição já tem alianças bem encaminhadas. Mas como toda eleição indireta, a decisão pode mudar até o último minuto. São conselheiros, lideranças internas, grupos políticos negociando apoio em troca de espaço, cargos e influência. O torcedor comum, que está acostumado a pensar no time em campo, não participa desse processo.
E talvez isso seja um dos maiores motivos de frustração, porque enquanto o sócio não vota, a realidade do clube continua sendo definida por acordos de bastidor. Voltando à questão do investimento prometido, é impossível não lembrar de outros momentos na história recente do futebol brasileiro em que projetos grandiosos foram anunciados e depois não se concretizaram. É por isso que muita gente encara com cautela. A diferença é que, dessa vez, existe um documento formal assinado pelo banco, o que dá um ar de seriedade maior. Ainda assim, o valor é tão alto que a dúvida permanece. Até onde vai a confiança? Até onde vai a capacidade de execução? Enquanto as respostas não chegam, o clima de incerteza cresce. Jogadores como Memphis Depay esperam definição para saber se permanecem. Outros observam de fora, avaliando se vale a pena se envolver com o Corinthians nesse momento. A imagem do clube no mercado internacional não está boa, justamente por causa de tantos atrasos e instabilidade. E isso torna qualquer negociação ainda mais complicada. Por isso, quando o Transferban impede contratações, paradoxalmente, ele funciona como uma espécie de alívio. O dirigente pode dizer: não contratamos porque não podíamos, quando na realidade já não havia condições financeiras ou credibilidade para trazer nomes de peso. É um retrato da fase que o Corinthians vive. Uma fase em que até a impossibilidade acaba virando justificativa. No meio de tudo isso, a torcida segue dividida. Há quem veja em André Castro uma chance de renovação e fôlego novo. Há quem confie em Cittadini pela experiência acumulada, apesar das críticas. E há também quem acredite que Stabile, por já estar no comando, pode oferecer continuidade em um momento em que o clube não precisa de mais rupturas. O que todos têm em comum é a esperança de que alguma solução apareça, porque ninguém aguenta mais ver o Timão nessa montanha-russa interminável de crises. O que se sabe é que segunda-feira será um divisor de águas. A escolha que sair das urnas políticas do clube vai impactar diretamente o elenco, a comissão técnica e, claro, a relação com a torcida. Os próximos meses podem trazer uma reviravolta, seja com injeção bilionária de capital, seja com a manutenção de uma gestão tradicional, ou até com a continuidade da presidência interina. Qualquer que seja o resultado, o Corinthians não terá um caminho fácil. A reconstrução exigirá coragem, planejamento e, acima de tudo, estabilidade. E estabilidade é justamente o que o clube não tem neste momento. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O cenário do futebol brasileiro se encontra fervendo com rumores cada vez mais insistentes de que Gabigol, atualmente no Cruzeiro, pode estar prestes a se tornar o novo alvo do Corinthians, clube que tem buscado reforços de impacto para a próxima temporada. Nos bastidores, a negociação estaria em estágio avançado, com o dono do Cruzeiro supostamente oferecendo o atacante diretamente ao clube paulista, sinalizando que a transferência não depende apenas de interesses financeiros, mas também de uma estratégia clara de mercado. A movimentação tem gerado um burburinho intenso entre torcedores, jornalistas e analistas esportivos, que não param de especular sobre os termos do possível contrato e sobre o impacto que Gabigol poderia ter no elenco alvinegro. A possibilidade de um acerto entre as partes aumenta ainda mais a expectativa para o anúncio oficial, que, segundo fontes internas, poderia ocorrer em breve. Além disso, há especulações sobre os detalhes financeiros da transação, com comentários sobre possíveis permutas de jogadores, valores de salários e bônus de performance, temas que tradicionalmente alimentam a imprensa esportiva e os fóruns de discussão entre torcedores, tornando a negociação um verdadeiro prato cheio para quem acompanha futebol brasileiro de perto. Gabigol, que já se consolidou como um dos atacantes mais reconhecidos do país, tem seu nome sempre cercado de atenção em qualquer rumor envolvendo transferências. No Cruzeiro, o jogador tem mostrado capacidade de decisão e habilidade técnica que chamam a atenção não apenas do torcedor comum, mas também de clubes de grande expressão, como é o caso do Corinthians. A notícia do interesse alvinegro, que ainda não se confirmou oficialmente, circula com intensidade entre repórteres especializados e fontes próximas ao clube mineiro, aumentando a expectativa de que uma oferta formal possa ser feita em breve.
A relação entre o Cruzeiro e o Corinthians, segundo relatos nos bastidores, seria estratégica, envolvendo contatos diretos e discussões discretas sobre como tornar o negócio viável para ambas as partes. Enquanto isso, torcedores corintianos já especulam sobre a adaptação de Gabigol ao estilo de jogo do clube, imaginando combinações ofensivas e a repercussão que um atacante de seu calibre poderia gerar em clássicos regionais e partidas decisivas, fomentando debates sobre escalação, impacto psicológico e possíveis rivalidades acirradas dentro do Campeonato Brasileiro. Nos corredores do futebol, a transferência de um jogador de renome como Gabigol sempre provoca uma série de rumores e especulações que vão muito além do campo. A imprensa esportiva tem destacado, por exemplo, a possibilidade de que o acerto entre Cruzeiro e Corinthians envolva cláusulas especiais, como bônus por gols, participações em campanhas de marketing e até mesmo direitos de imagem, o que evidencia a complexidade de negociações desse nível. Além disso, especialistas comentam que a chegada do atacante ao Corinthians poderia alterar significativamente a dinâmica do time, trazendo novas alternativas táticas e, possivelmente, exigindo ajustes na estrutura de meio-campo e na distribuição das responsabilidades ofensivas. Enquanto isso, torcedores se dividem entre a empolgação e a cautela, ponderando se Gabigol realmente se encaixaria no esquema atual da equipe e se a contratação poderia equilibrar a pressão por resultados imediatos. O rumor se espalha rapidamente pelas redes sociais, criando um ciclo de expectativa que parece interminável, alimentando discussões em blogs especializados, podcasts esportivos e programas de televisão dedicados a transferências, consolidando o possível negócio como um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro nos últimos dias. Além das questões técnicas e financeiras, o possível movimento de Gabigol para o Corinthians também provoca debates sobre o impacto emocional e simbólico dessa transferência. Analistas destacam que a chegada de um jogador de destaque internacional poderia não apenas elevar o moral do elenco, mas também influenciar diretamente a relação com a torcida, criando um novo tipo de pressão e expectativa sobre o time. No Cruzeiro, por outro lado, há especulações de que a saída do atacante abriria espaço para reposições estratégicas ou mesmo para reforços emergentes, o que gera conversas internas sobre como manter o desempenho sem comprometer a competitividade da equipe. Enquanto rumores sobre o valor do passe e detalhes contratuais circulam discretamente entre dirigentes e agentes, a mídia esportiva segue acompanhando cada passo, publicando teorias sobre possíveis cenários, alternativas e consequências para ambos os clubes, reforçando a atmosfera de incerteza e antecipação que envolve a negociação. O burburinho é tanto que parece transformar cada conversa de bastidores em notícia, com jornalistas afirmando ter fontes seguipostas e torcedores compartilhando impressões de possíveis movimentações, alimentando um ciclo quase interminável de especulação. Por fim, a perspectiva de Gabigol vestir a camisa do Corinthians se torna cada vez mais palpável diante do interesse declarado do clube e da iniciativa do dono do Cruzeiro de oferecer o jogador, algo que, se confirmado, poderia representar uma das transferências mais comentadas do ano no futebol brasileiro. As conversas discretas, a troca de informações e as movimentações estratégicas entre agentes, dirigentes e técnicos sugerem que a negociação está em um ponto crítico, em que decisões rápidas podem definir o destino do atacante. Enquanto isso, a torcida corintiana se mantém atenta, acompanhando cada rumor, cada post nas redes sociais e cada comentário da imprensa especializada, transformando especulações em um verdadeiro espetáculo paralelo ao campo. O impacto potencial de Gabigol no ataque alvinegro, aliado à repercussão mediática da negociação, reforça a ideia de que o futebol brasileiro está prestes a viver mais um momento de tensão e expectativa, com reflexos não apenas na performance dos clubes, mas também na forma como a mídia, os torcedores e o mercado interpretam movimentos desse porte, criando uma narrativa que promete dominar os debates esportivos nos próximos dias. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!